As diferenças entre conto clássico e contemporâneo. Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a 7ª aula de um total de 20 aulas do estágio supervisionado de língua portuguesa, onde teremos 10 aulas de língua portuguesa e 10 aulas de literatura portuguesa. Essa aula foi desenvolvida para o primeiro ano do ensino médio. Autora, produtora, professora Salete Pereira da Silva. Na aula de hoje, vamos ler os contos A Cartomante, de Machado de Assis, e Entre a Espada e a Rosa, de Marina Colasanti, com ênfase no tema do empoderamento feminino, a fim de confrontá-los quanto à estrutura narrativa e ao estilo de linguagem. Vamos dar início à aula lendo o conto Entre a Espada e a Rosa. Vou começar a leitura e logo vou nomeando cada um de vocês para dar continuidade de onde eu parei, ok? Vamos lá? Qual é a hora de casar, senão aquela em que o coração diz quero? A hora que o pai escolhe. Isso descobriu a princesa na tarde em que o rei mandou chamá-la. Sem rodeios, lhe disse que, tendo decidido fazer aliança com o povo das fronteiras do norte, prometera dá-la em casamento ao seu chefe. Se era velho e feio, que importância tinha frente aos soldados que traria para o reino, as ovelhas que poria nos pastos e as moedas que despejaria nos cofres? Estivesse pronta, pois breve o noivo viria buscá-la. De volta ao quarto, a princesa chorou mais lágrimas do que acreditava ter para chorar. Embotada na cama aos soluços, implorou ao seu corpo, à sua mente, que lhe fizesse achar uma solução para escapar da decisão do pai. Afinal, esgotada, adormeceu. E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo ficou. Bom, já lemos todo o conto Entre a Espada e a Rosa. Agora vamos ler da Cartomante. A Cartomante. Bom, agora já lemos os dois contos. Vamos fazer um pouco de interpretação? Os dois textos pertencem ao gênero conto. Quais características desses textos permitem nos afirmar isso? Então, ambos os textos tratam de narrativas ficcionais curtas, não é assim? Além disso, com início, meio e fim. Sobre a leitura do conto A Cartomante, quais são os principais fatos ocorridos na história? Os fatos principais são: Rita vai à cartomante, pois está preocupada com a possibilidade de seu marido, Vilela, descobrir o caso amoroso que ela mantém com Camilo, melhor amigo do seu esposo. Camilo repreende a atitude da amada, mas também se preocupa com a possibilidade do romance ser revelado, uma vez que ele vem recebendo cartas anônimas que o ameaçam. O conto passa em que época? A história acontece em 1869. O título do texto. Qual é o título do texto? Do segundo texto? A Cartomante. Mas quem são os personagens protagonistas da Cartomante? Os protagonistas são Rita, Camilo e Vilela. O autor escolheu o personagem da Cartomante para compor o título, provavelmente para dar ênfase no dilema da Rita e Camilo, acreditar ou não que a situação deles dará certo. Outro ponto é a ilusão criada pela Cartomante, que o triângulo amoroso acabaria bem, que leva até o leitor duvidar da tragédia final. Ou seja, um dos assuntos principais é a de que acreditamos que nos convém. O que vocês acharam do desfecho? Quais eram suas expectativas para o final? Vocês ficaram surpresos? Vocês ficaram surpresos com o final? Você sabe qual a diferença entre o conto clássico e o contemporâneo? O conto clássico, o conto vem da palavra contar. Antigamente, quando não existia livros, televisão, novela e filmes, as pessoas se reuniam entre elas e os idosos contavam suas histórias, seus causos, podendo elas serem inventadas, fictícias, lendas que eram herança de seus avós ou suas vivências de mundo. Então, o conto ficou com esse gênero literário porque, em geral, é narrada uma história por alguém, um narrador está por detrás contando a história. Geralmente, um conto é identificado pelo seu tamanho. Na maioria das vezes, ele é curtinho, mas isso não significa que não existe contos um pouquinho maior, não. Existe sim, porém é menos comum. Segundo explica Lauro Zavala, o conto clássico se caracteriza pela representação convencional da realidade.
porque no conto o tempo está estruturado como uma sucessão de acontecimentos organizados em uma ordem sequencial. O espaço está escrito de maneira verossímil. Os personagens são convencionais e o narrador é confiável. Seu objetivo é de oferecer uma representação de realidade e, ao final, revela uma narrativa verdadeira. E a estrutura de um conto clássico é circular porque tem uma verdade única. Porque tem uma verdade única e central. Logo, é epifânico por estar organizado em volta de uma surpresa final. Sequencial por estar estruturado do início até o final. E ele fala que é também paratático, porque cada fragmento deve seguir em sequências sem dar lugar a outro. E por fim, realista, porque é apoiado por um conjunto de convenções genéricas. Já o conto contemporâneo são contos literários que não passam de moda. São os contos que sempre estão em alta. Possui a mesma característica do conto clássico quando nos referimos ao tamanho, mas a estrutura é totalmente diferente, porque não possui um início como os demais contos normais. Geralmente posiciona suas ideias o mais atraente possíveis desde o início do conto, para prender o leitor do início ao fim, conseguindo que a história seja interessante do início ao fim da escrita. Mas normalmente são contos que sempre estão se inovando. Os na era moderna passaram a ser simples fantasias e se converteram em uma descrição da realidade com toques de criatividades que permitem captar as ideias dos contos antigos, mas adicionando novos recursos literários, com os que possa refletir, criticar e rir dessa circunstância. Bom, essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!